Olha, quem acompanha o dia a dia do Grêmio sabe que existem momentos na temporada em que o clube precisa pensar com cabeça fria. Não é só emoção, não é só vontade, é planejamento. E foi exatamente isso que aconteceu agora, quando a comissão técnica decidiu poupar alguns titulares antes da estreia do tricolor na Copa Sul-Americana. Muita gente de fora pode até estranhar a decisão. Pode pensar que o time deveria entrar completo em todos os jogos. Mas quem conhece o futebol atual entende que o calendário está cada vez mais pesado. São partidas seguidas, viagens longas, treinos intensos e praticamente nenhum tempo de recuperação. E quando aparece uma competição continental, no meio dessa maratona, o cuidado precisa ser ainda maior. Porque o Grêmio não entra em torneio internacional apenas para cumprir tabela. O Grêmio entra sempre pensando grande, pensando em competir até o fim. O torcedor gremista conhece essa história muito bem. O clube tem tradição quando o assunto é futebol sul-americano. São décadas de jogos marcantes, confrontos duros e noites inesquecíveis que ficaram gravadas na memória da torcida. Por isso a preparação para a estreia na Sul-Americana foi tratada com muita seriedade dentro do clube. A comissão técnica analisou o desgaste do elenco e optou por preservar alguns jogadores considerados fundamentais para a sequência da temporada. Essa decisão não significa falta de ambição. Pelo contrário, significa visão de longo prazo. Significa pensar na competição inteira e não apenas em um único jogo. O futebol moderno exige exatamente esse tipo de estratégia. Um time que disputa várias competições ao mesmo tempo precisa saber administrar energia, controlar minutagem e evitar que atletas importantes cheguem no limite físico. Dentro do CT do Grêmio, a semana foi de bastante trabalho. Treinos fortes, ajustes táticos e muitas conversas entre comissão técnica e jogadores. Tudo sendo preparado para que o time chegue competitivo na estreia continental. Os atletas sabem que vestir a camisa do Grêmio, em um torneio internacional, carrega uma responsabilidade enorme. Não é qualquer clube que possui a história que o tricolor construiu fora do Brasil. Cada partida disputada no continente traz lembranças de conquistas importantes e campanhas históricas. O torcedor gremista guarda essas memórias com muito orgulho. E sempre que começa uma nova competição sul-americana, surge também aquela expectativa de reviver momentos semelhantes. O ambiente dentro do elenco demonstra justamente isso. Existe concentração. Existe motivação. Existe também a consciência de que o caminho não será fácil. Os adversários sul-americanos costumam ser duros. Jogos disputados, clima intenso e muita pressão dentro de campo. Por isso o Grêmio quer iniciar essa caminhada com o máximo de preparo possível. Preservar alguns titulares abre espaço para que outros jogadores do elenco possam mostrar serviço. Isso também faz parte do processo de fortalecimento do grupo. Uma temporada longa exige um elenco forte, não apenas um time titular. Cada atleta precisa estar pronto para assumir responsabilidade quando for chamado. E esse tipo de oportunidade pode ser muito importante para alguns jogadores. Muitas vezes um atleta ganha minutos em campo justamente em um momento como esse e acaba conquistando seu espaço dentro da equipe. O Grêmio já viu isso acontecer diversas vezes ao longo de sua história. Por isso a comissão técnica trata todos os jogadores com atenção. Cada um tem seu papel dentro do grupo. Nos treinos, o clima tem sido de concentração total. Ajustes de posicionamento, trabalho de movimentação ofensiva e organização defensiva estão sendo repetidos constantemente. O objetivo é fazer com que o time entre em campo com segurança. Mesmo com mudanças na escalação, a ideia é manter o padrão de jogo que o treinador vem construindo. Um time competitivo, organizado e capaz de enfrentar qualquer adversário. A estreia em um torneio continental sempre traz um tipo diferente de pressão. O ambiente muda, o ritmo da partida muda e a atmosfera do estádio também costuma ser diferente. Os jogadores mais experientes do elenco sabem bem disso e ajudam os companheiros mais jovens a entender esse cenário. Essa troca de experiência dentro do grupo é fundamental. O torcedor gremista acompanha tudo com muita atenção. Cada notícia, cada treino divulgado, cada possível escalação vira assunto entre os apaixonados pelo clube. Porque o gremista vive o Grêmio de forma intensa. O clube faz parte da rotina da torcida. E quando começa uma competição internacional, essa emoção cresce ainda mais. Existe sempre aquela esperança de ver o time fazer uma campanha marcante. O torcedor quer ver o Grêmio mostrando sua força dentro e fora do Brasil.
Quer ver o time jogando com personalidade. Quer ver a camisa tricolor sendo respeitada em qualquer estádio do continente. Dentro do clube, essa mentalidade também está presente. A comissão técnica reforça constantemente a importância de representar bem o Grêmio em cada competição disputada. Cada jogo internacional é visto como uma oportunidade de reafirmar a grandeza do clube. Os jogadores sabem que carregam nas costas uma história muito pesada. Uma história construída por gerações de atletas que defenderam essa camisa com orgulho. Agora é a vez desse elenco escrever seu próprio capítulo. A estreia na Sul-Americana representa o primeiro passo dessa caminhada. Mesmo com algumas mudanças no time, a expectativa é que o Grêmio entre em campo com intensidade, com organização, com espírito competitivo. Porque essas características sempre fizeram parte da identidade do clube. O torcedor pode até discutir escalação, pode debater decisões do treinador, mas uma coisa sempre será cobrada: entrega dentro de campo. O gremista valoriza jogador que luta, que disputa cada bola e que mostra comprometimento com o time. E esse tipo de atitude costuma aparecer especialmente em jogos internacionais. A atmosfera dessas partidas costuma despertar algo diferente nos atletas. É um tipo de motivação especial, uma vontade maior de vencer, uma energia que muitas vezes transforma jogos difíceis em momentos históricos. O Grêmio já viveu noites inesquecíveis em competições sul-americanas. E a torcida espera que novas histórias possam surgir nessa edição da Sul-Americana. A caminhada está apenas começando. Ainda existe um longo caminho pela frente. Mas toda campanha importante começa com o primeiro passo. E agora chegou a hora de o Grêmio dar esse passo inicial dentro do torneio. Com planejamento, com preparação e com a esperança de que essa jornada possa trazer grandes emoções para a torcida tricolor. Agora vamos para a próxima notícia. Quando o nome de Rafinha aparece ligado ao Grêmio Futebol Porto Alegrense, o coração do torcedor tricolor dispara de uma forma difícil de explicar para quem não vive o futebol com a alma. Nos últimos dias, começaram a circular comentários, falas e interpretações sobre declarações do atacante brasileiro que hoje atua no futebol europeu. E muitos gremistas passaram a enxergar nas palavras do jogador algo que vai além de uma simples lembrança do passado. O que surgiu inicialmente como um comentário isolado começou a ganhar força entre torcedores, páginas esportivas e debates nas redes sociais, levantando um rumor que mexe diretamente com o sentimento da torcida. Rafinha teria falado com carinho especial sobre o Grêmio. Para quem acompanha a trajetória do jogador, não é surpresa nenhuma que o nome do clube gaúcho apareça em suas memórias. Antes de conquistar o mundo e chegar a gigantes do futebol europeu como o FC Barcelona, Rafinha teve sua formação marcada pelo futebol do sul do Brasil, convivendo com um ambiente competitivo e apaixonado que molda tantos talentos. Mesmo sem ter se firmado profissionalmente no Grêmio, o clube sempre aparece como parte importante da sua história, algo que muitos torcedores acreditam que nunca foi esquecido pelo jogador. Nos últimos dias, comentários atribuídos ao atacante começaram a circular entre torcedores gremistas, especialmente em entrevistas antigas e trechos resgatados por páginas esportivas. Nessas falas, o jogador demonstrava respeito e admiração pelo Grêmio, destacando a grandeza da instituição e a força da torcida. Não demorou muito para que a imaginação do torcedor começasse a trabalhar. Afinal, quando um jogador do nível de Rafinha menciona o clube com carinho, inevitavelmente surge a pergunta que todo gremista quer fazer: será que um dia ele poderia vestir novamente a camisa tricolor? Esse tipo de especulação é algo que faz parte do universo do futebol. O torcedor vive de sonhos, e o futebol brasileiro está cheio de história de jogadores que retornaram ao país após brilhar na Europa. Quando surge qualquer sinal de ligação emocional com o clube, isso já é suficiente para reacender a esperança. No caso de Rafinha, essa possibilidade parece ainda mais emocionante porque se trata de um jogador que representa exatamente o estilo que o torcedor gremista gosta de ver em campo: velocidade, intensidade, coragem para enfrentar defensores e personalidade nos momentos decisivos. A cada novo comentário que circula nas redes sociais, a torcida do Grêmio reage com entusiasmo. Muitos lembram que o clube sempre teve uma tradição de revelar e acolher jogadores com esse perfil aguerrido, capaz de transformar jogos difíceis em momentos históricos. A ideia de ver Rafinha defendendo o tricolor gaúcho em algum momento da carreira desperta uma mistura de nostalgia, orgulho e esperança. Entre os torcedores,
A narrativa que se forma é quase cinematográfica. Muitos imaginam o atacante retornando ao Brasil no futuro, entrando na arena do Grêmio diante de um estádio lotado e ouvindo a torcida cantar seu nome. Esse tipo de cenário pode parecer distante, mas no futebol as coisas mudam rapidamente. Grandes jogadores que pareciam inalcançáveis já voltaram ao país em diversas ocasiões. E isso mantém viva a chama da imaginação do torcedor. Outro fator que aumenta ainda mais o impacto dessas falas é o momento que o Grêmio vive. O clube busca constantemente reforçar sua identidade competitiva e recuperar protagonismo em grandes competições. Nesse contexto, qualquer ligação com jogadores de alto nível naturalmente chama atenção. Ainda que seja apenas um rumor ou uma interpretação de declarações, o simples fato de Rafinha demonstrar carinho pelo clube já é suficiente para gerar debates apaixonados. Nas redes sociais, o assunto rapidamente ganhou repercussão entre gremistas. Vídeos, recortes de entrevistas e montagens começaram a circular, alimentando a discussão. Torcedores passaram a comentar que seria um sonho ver o jogador vestindo novamente uma camisa ligada às suas origens no futebol brasileiro. Alguns falam em retorno no final da carreira. Outros imaginam uma negociação inesperada no futuro. No futebol, nada é impossível. E essa imprevisibilidade é justamente o que torna o esporte tão apaixonante. Enquanto isso, o jogador segue sua carreira no mais alto nível do futebol europeu, defendendo um dos maiores clubes do mundo. No entanto, o fato de ainda mencionar o Grêmio com respeito mostra que certas conexões no futebol nunca desaparecem completamente. Clubes que marcam a formação de um atleta muitas vezes permanecem guardados na memória. E quando essas lembranças são compartilhadas publicamente, o impacto na torcida é imediato. O torcedor gremista é conhecido por viver o clube de maneira intensa. Cada rumor, cada declaração e cada possível ligação com grandes jogadores é analisada com emoção. E quando o nome de Rafinha aparece nesse contexto, a empolgação cresce ainda mais, porque se trata de um atleta que representa o futebol brasileiro moderno e competitivo. A imaginação do torcedor começa a desenhar cenários. Alguns lembram que o Grêmio sempre teve tradição de trazer jogadores importantes de volta ao futebol brasileiro. Outros acreditam que o vínculo emocional do jogador com o Brasil pode abrir portas no futuro. Claro que tudo isso ainda está no campo das especulações. Mas o futebol também vive dessas histórias que nascem primeiro na esperança da torcida. O que realmente chama a atenção em toda essa história é a reação espontânea dos gremistas. Muitos passaram a compartilhar mensagens dizendo que a porta do clube estaria sempre aberta para o jogador. Outros lembram que o Grêmio é um clube que valoriza suas raízes e suas conexões com atletas que demonstram respeito pela instituição. Essa identificação entre torcida e jogador é algo que vai muito além das quatro linhas. O futebol cria laços emocionais que atravessam anos e até décadas. Quando um atleta demonstra carinho por um clube, isso fica marcado na memória coletiva da torcida. E quando esse atleta alcança o sucesso internacional, a sensação de orgulho se mistura com a esperança de um reencontro. É importante lembrar que, até o momento, tudo isso faz parte apenas do universo das especulações e interpretações de declarações. Não existe qualquer negociação confirmada ou movimento concreto nesse sentido. Mesmo assim, o assunto continua gerando discussões entre torcedores e alimentando a imaginação de quem sonha em ver grandes jogadores defendendo o tricolor gaúcho. O futebol sempre foi movido por histórias que começam com pequenos rumores e acabam se transformando em capítulos inesquecíveis. Quantas contratações inesperadas já surgiram a partir de conversas aparentemente distantes? Quantos retornos emocionantes já surpreenderam torcedores pelo mundo? Esse tipo de possibilidade é o que mantém viva a magia do esporte. Enquanto o futuro segue indefinido, uma coisa é certa. O carinho demonstrado por Rafinha ao falar sobre o Grêmio já foi suficiente para tocar o coração de muitos torcedores. E no futebol, às vezes isso já basta para criar uma história que continua sendo contada por anos. A torcida gremista segue acompanhando cada detalhe, cada declaração e cada movimento do mercado da bola. Afinal, quem ama o futebol sabe que o inesperado pode acontecer a qualquer momento. E se um dia o destino realmente cruzar novamente o caminho de Rafinha com o Grêmio, certamente será um daqueles momentos capazes de arrepiar qualquer apaixonado pelo clube. Enquanto isso, o torcedor continua fazendo aquilo que sempre fez de melhor: acreditar, sonhar e apoiar o tricolor em todos os momentos.
Porque ser gremista é viver o futebol com intensidade, esperança e uma paixão que nunca diminui, independentemente das circunstâncias. E se você também vive o futebol dessa forma, com emoção, esperança e muito amor pelo seu time, aproveite para fortalecer essa comunidade apaixonada. Se inscreva no canal, deixe seu like e continue acompanhando as próximas histórias, rumores e notícias que fazem o coração de qualquer torcedor bater mais forte.